Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Carol, do Ateliê Carol Crochê, e alguns dias atrás eu falei no meu perfil que no meu aniversário eu traria um presente para vocês. E o dia chegou e é hora de finalmente vocês saberem que presente é esse. Eu escolhi com muito carinho a peça que vocês vão aprender hoje. Ela é muito linda, muito delicada. Eu tenho certeza que vocês vão amar. A designer me autorizou a ensinar vocês a fazer essa peça. Olhem que coisa mais linda. É o Suplá Prachá Fiore. Ele não é muito delicado, gente. Todo mundo é apaixonado por essa peça e agora você também vai poder fazer o seu. Então, vamos para nossa aula? Nessa aula, você vai aprender a fazer o Suplá Fiore, esse modelo lindo e super delicado prachá. Ele tem 27 centímetros de diâmetro e para fazer ele eu usei o fio Barroco número 4, essa aqui é a cor 33,90, usei uma agulha de crochê 2,25 milímetros, mas na embalagem do Barroco 4, eles recomendam agulha de 2,5 a 3,5. Você não precisa usar nenhum desses números específicos. Eu me identifiquei mais com essa agulha, por isso usei essa, mas você não precisa usar o mesmo número que eu, tá? Use que for mais confortável para você. Usei a agulha de tapeceiro para fazer os arremates e também uma tesourinha de arremate. Você não precisa também fazer esse suplá com Barroco número 4, com fio 100% algodão. Eu já fiz ele com barbante número 4 e gostei muito do resultado, tá? O tamanho não muda, ele fica do mesmo jeitinho, tá bom? O tamanho só vai mudar se você mudar a espessura do fio. Se você fizer com uma linha mais fina, por exemplo, ele vai ficar menor. Se você usar um fio mais grosso, ele vai ficar maior. Então, vamos para nossa aula. Para iniciar o suplá, nós vamos fazer o anel mágico. A pontinha do meu fio tá aqui embaixo e o fio que vai pro novelo tá aqui em cima. Eu vou dar a volta com o fio que vai para o novelo nos meus dedos indicador e médio, assim. Aqui onde o fio se encontra, onde eles cruzam, eu vou segurar, retiro os meus dois dedos e vou posicionar essa argolinha que se formou aqui, no meu dedo indicador, assim. Seguro, o fio que vai para o novelo vai passar sobre o dedo indicador e debaixo dos demais dedos, assim. Agora, insiro a minha agulha dentro dessa argolinha, laço o fio do novelo, trago ele aqui pra frente e faço uma correntinha. Esse aqui é o nosso anel mágico. Agora, para iniciar a primeira carreira, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos dentro do anel, sempre trabalhando os dois fiozinhos aqui juntos, tá? Você não pode separar esses fios aqui do anel mágico na hora de crochetar. Então, vamos lá. Insiro a minha agulha aqui dentro da argolinha, laço o fio do novelo, trago ele aqui pra frente, assim. Laço o fio do novelo, tiro das duas laçadas, fiz o meu primeiro ponto baixo. Então, nós vamos fazer 6 no total. Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6, assim. Agora, eu vou fechar o meu anel mágico. Vou alongar aqui a minha agulha um pouquinho. Puxo o fiozinho com essa pontinha aqui. Posso puxar para ele ir fechando, tá vendo? Quanto mais eu puxar, mais ele vai fechar. E a gente precisa fechar ele todinho. Vou segurar aqui, vou ajeitar o trabalho e vou puxando. Olha só, ele fechou quase que totalmente, né? Então, vamos lá. Vou posicionar aqui a minha agulha. Para finalizar a primeira volta, nós vamos apertar bem esse fiozinho aqui,
que tá indo pro novelo, tá? Pra laçada que está na nossa agulha ficar bem firme, bem presinha. Ela não pode estar solta assim, levantada. Então, você aperta bem assim. E agora, nós vamos finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Para iniciar a volta, nós fizemos uma correntinha e um ponto baixo, certo? Nós vamos finalizar aqui no ponto baixo. Insiro a minha agulha, laço o fio lá atrás, tiro aqui de dentro do ponto e também tiro da laçada que estava na minha agulha. Assim, nós finalizamos essa primeira carreira. Para iniciar a segunda carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio na agulha e agora aqui nesse mesmo espacinho onde eu subi as correntinhas, nós vamos trabalhar mais 3 pontos altos fechados juntos. Então, vamos lá, ó. Lacei o meu fio aqui na agulha, eu vou introduzir a agulha no mesmo espaço onde eu subi as correntes, laço o fio do novelo, trago aqui pra frente, assim. Agora, eu laço o fio novamente e tiro de dentro de 2 laçadinhas, como se eu fosse fazer um ponto alto normal. Mas aqui eu não vou finalizar o ponto alto. Se a gente fosse fazer um ponto alto comum, eu ia laçar o fio aqui na agulha e tirar aqui de dentro dessas 2 laçadas, né? Mas nós não vamos fazer o ponto alto comum, nós vamos fechar 3 pontos aqui nessa parte, 3 pontos altos juntos. Então, vamos lá. Laço meu fio na agulha e novamente no mesmo espaço, vou fazer esse ponto alto aqui pela metade. Então, vamos lá, lacei, insiro a agulha aqui no mesmo lugar, laço o fio lá atrás, trago pra frente, assim. Laço o fio do novelo e tiro de dentro de 2 laçadas apenas. Olha só, agora eu tenho 3 laçadinhas na minha agulha. Laço o fio do novelo novamente e vou repetir a mesma coisa. Aqui no mesmo espacinho de base, insiro a minha agulha, é meio apertadinho mesmo. Laço o fio do novelo e trago aqui pra frente, assim. Dou uma alongadinha, laço o fio do novelo e tiro de dentro de 2 laçadas apenas. Olha só, nós temos 1, 2, 3 pontos altos feitos pela metade, que nós não terminamos ele, mas as 2 correntinhas iniciais. Essas 2 correntinhas iniciais, nós vamos contar ela como o primeiro dos 4 pontos que nós precisamos ter aqui, tá? Então, nas outras repetições, serão 4 pontos altos fechados juntos. Agora, eu laço meu fio na agulha e eu posso finalizar todos esses pontinhos. Com essa laçada, eu vou tirar aqui de dentro de todas as que estavam na minha agulha. Olha só, é assim que vai ficar. Agora, nós vamos fazer um total de 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laço o meu fio na agulha e eu vou aqui no próximo pontinho de base, tá vendo? Eu fiz aqui no primeiro ponto baixo e agora eu vou no segundo. Insiro a minha agulha, laço o fio do novelo e trago pra frente, assim. Laço o fio do novelo novamente e tiro de dentro de 2 laçadinhas. Vou fazer só a metade do ponto alto, assim. Novamente, laço o fio na agulha, vou no mesmo espacinho de base, insiro a agulha no mesmo lugar. Laço o fio do novelo, trago pra frente. Agora, eu laço de novo e tiro de dentro de 2 laçadinhas apenas. Olha só, nós já temos o segundo ponto alto feito pela metade. Laço o fio do novelo, vou aqui no mesmo lugar. Repito a mesma sequência. Fiz 3 pontos pela metade, laço o fio do novelo, venho aqui no mesmo lugarzinho e faço mais um pontinho pela metade. Então, serão 1, 2, 3, 4, tá certinho? Laço o fio do novelo e posso tirar essa laçada de dentro de todas as outras que estavam na agulha. Olha só, assim que tem que ficar. Agora, novamente, vou repetir as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laço o fio do novelo e agora vou fazer essa mesma sequência em cada um dos pontinhos da carreira de base. Então, nós vamos ter um total de 6 dessas pétalas. Aqui no meio forma uma florzinha, né? Então, nós vamos ter 6 pétalas aqui.
Vamos lá, vou repetir mais uma vez. Lacei o fio na agulha, vou aqui no próximo pontinho, nesse ponto baixo, insiro a minha agulha, laço o fio do novelo, trago aqui pra frente. Laço o fio e tiro de dentro de 2 laçadinhas apenas. Deixo o restante aqui na minha agulha. Não vou finalizar esse ponto alto. Laço o fio na agulha, vou aqui no mesmo pontinho de base, no mesmo lugar que eu acabei de fazer esse. Vou fazer mais um. Olha só, mais um pontinho pela metade. Agora eu tenho 2. Laço o fio no novelo, venho aqui no mesmo lugar. Fiz mais metade de um ponto alto, olha só, agora eu tenho 3. Laço o fio do novelo, venho no mesmo pontinho de base. É meio apertadinho aqui mesmo, mas dá certo, tá? Alongo um pouquinho aqui a minha agulha, laço o fio. Faço só metade do ponto. Olha só, agora eu fiquei com 1, 2, 3, 4 pontos altos aqui na minha agulha. Laço o fio e posso finalizar todos esses pontinhos, assim. Agora, eu faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e vou repetir essa sequência nos outros 2 pontinhos que tem aqui. E no terceiro eu volto, porque a gente vai fazer uma coisinha diferente, tá? Prontinho, fiz 1, 2, 3, 4, 5 pétalas e agora eu vou trabalhar a minha última. Faço 4 correntinhas, laço o fio na agulha e aqui no último pontinho baixo, eu vou trabalhar apenas 3 pontos altos feitos pela metade. Mas nós não vamos finalizar ele, tá? O 4º pontinho alto, nós vamos colocar aqui, nessa laçadinha, que é onde nós fizemos para fechar a primeira carreirinha de ponto baixo. Então, ela fica essa alcinha aqui, tá vendo? Tem um buraquinho aqui. Se eu não fizer isso, se eu fizer todos os 4 pontos aqui, no último ponto baixo, vai ficar sempre aparecendo esse pontinho aqui, vai ficar um espacinho entre uma pétala e outra dessas aqui. E a gente não quer, né? Então, para ficar mais bonitinho, tá? Nós vamos fazer 3 pontos aqui e o último pontinho aqui do lado. Vamos lá, já lacei o meu fio na agulha, vou no pontinho baixo, laço o fio do novelo, faço a metade do primeiro ponto. Agora, de novo, vamos lá, faço o segundo pontinho, todos no mesmo lugar, e agora o terceiro também. Assim, fiz 3 pontos altos, e agora no último ponto eu não vou colocar no mesmo lugar que os 3, vou colocar aqui, olha só, nessa laçadinha, tá vendo? Aqui dentro desse espacinho que eu vou colocar. Assim. Prontinho. Agora, nós temos 1, 2, 3, 4 pontos altos feitos pela metade. 3 deles tá aqui no pontinho baixo e o último tá naquela laçadinha. Laço o fio do novelo e finalizo tirando aqui de dentro de todas essas laçadas. Prontinho. Agora, para finalizar essa carreira, nós vamos fazer apenas 3 correntinhas e não 4, como nós fizemos nas outras. Por quê? Porque o nosso ponto baixíssimo, que a gente vai fazer para finalizar aqui na primeira pétala, vai contar como a 4ª correntinha. Se nós fizermos 4 correntes mais o ponto baixíssimo, essa alcinha que vai ficar aqui vai ser maior que todas as outras. Então, para ela ficar igualzinha, do mesmo tamanho, nós precisamos fazer 3 correntes e não 4. 1, 2, 3, prontinho. Agora, eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo nessa correntinha que se formou aqui em cima, bem no topo dessa pétala, tá vendo? Para iniciar, nós fizemos 2 correntinhas, na correntinha em sequência, nessa aqui em cima dela, tá? Então, olha lá embaixo, ó, tem a primeira correntinha, depois tem a segunda, vai ser aqui, nessa terceira que nós vamos inserir, mas pela frente do trabalho, tá bom? Insiro a minha agulha aqui, laço o fio do novelo, tiro do ponto e também tiro da laçada que estava na minha agulha, olha só. É assim que ficou essa nossa segunda carreirinha e a florzinha tá bem linda, não tá? Finalizamos a segunda carreira e agora, para iniciar a terceira, nós vamos fazer
um ponto baixíssimo aqui dentro desse espaço de correntinhas, tá vendo? Onde nós fizemos as 4 correntes. Então, eu vou dentro do espaço, insiro a minha agulha, laço o fio do novelo, trago pra frente e tiro da laçadinha que estava na minha agulha. Assim, fizemos um ponto baixíssimo. Agora, para iniciar a próxima volta, nós vamos fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Você também pode fazer 3, se você tem esse costume, tá? E agora, nós vamos trabalhar mais 2 pontos altos aqui, nesse mesmo espacinho. Então, vamos lá. Dentro do espaço de correntes, tá vendo? Vou inserir a minha agulha e trabalhar um ponto alto. Fiz um ponto alto, agora, novamente, vou fazer mais um. Fiquei com 2 pontos altos, mais a correntinha inicial, que nós também vamos considerar como um ponto alto. Então, eu tenho 1, 2, 3. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. 1, 2. Laço o fio na agulha e no mesmo espacinho de correntes que nós fizemos esses 3 pontinhos, vamos fazer mais 3. Então, vou dar uma empurradinha nele aqui pro lado, para caber mais 3 pontinhos. Vamos lá. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, dentro de cada um desses espaços, nós vamos trabalhar 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Pra gente trabalhar de um espacinho pro outro, nós vamos fazer uma correntinha de espaço. Agora, laço o meu fio na agulha e vou repetir a mesma sequência que a gente fez aqui no segundo espacinho. Então, vamos lá. 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, no mesmo espacinho, igual nós fizemos no espacinho anterior. Então, fiz 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 1, 2, 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço e vou repetir a mesma sequência em cada um desses lequezinhos aqui. Eu volto no final pra gente finalizar a carreira juntos. Terminei de trabalhar o meu último espacinho, faço uma correntinha e agora eu vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha de baixo pra cima. 1, 2. Insiro a minha agulha, laço o fio lá atrás e faço um ponto baixíssimo, assim. E agora, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui nesse espacinho. Vamos lá, vou inserir a minha agulha aqui no pontinho alto do lado, laço o fio lá atrás, trago pra frente e tiro da laçada que estava na minha agulha. No pontinho do lado, a mesma coisa. E aqui no espacinho também, insiro a minha agulha, laço o fio e tiro direto, assim. Chegamos aqui no espacinho e nele nós vamos repetir a mesma sequência que nós fizemos aqui, nessa carreira anterior. Vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, para iniciar, eu vou fazer 2 correntes, laço o fio na agulha e no mesmo espacinho vou trabalhar mais 2 pontos altos, porque as minhas 3 correntes, as 2 correntes iniciais, já vão contar como o primeiro ponto alto. Então, eu tenho 1, 2, 3. Agora, eu faço 2 correntinhas de espaço, laço o fio na agulha e vou repetir aqui, colocar mais 3 pontinhos altos, no mesmo lugar. Se tiver apertado, você pode empurrar um pouquinho os pontinhos pro lado, tá? Mas cabem todos os pontos aqui. Então, olha só, fiz 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 1, 2, 3 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar aqui, nesse espacinho que nós deixamos na carreira de base. Quando nós fizemos uma correntinha para separar um lequezinho e outro, tá? Então, é aqui, nesse espacinho que nós vamos trabalhar agora. Eu fiz o meu último pontinho alto, sem nenhuma correntinha de espaço. Eu vou laçar o meu fio na agulha e vou aqui nesse espacinho e vou trabalhar um ponto alto.
Fiz um pontinho alto. Agora, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Laço meu fio na agulha e faço de novo um ponto alto no mesmo lugar que eu acabei de trabalhar esse pontinho alto. Então, vai ficar assim. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Agora, eu laço o fio na agulha e vou trabalhar aqui no espacinho, no meio desse lequezinho que nós trabalhamos. Vamos repetir essa mesma sequência. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, vamos lá. Aqui no espacinho. Faço um ponto alto. 2. 3 pontos altos. 2 correntinhas e no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Assim, fiz mais um desses lequezinhos aqui. E agora, laço o fio na agulha, sem nenhuma correntinha de espaço, e vou trabalhar aqui, olha, nesse espacinho, entre um leque e outro. Vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos aqui. Um ponto alto, 3 correntes, 1, 2, 3, e um ponto alto aqui no mesmo lugar. E agora, é só repetir novamente essa sequência. Vamos trabalhar aqui no próximo espacinho, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. No próximo espaço, entre um lequezinho e outro, eu faço um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Essa vai ser a sequência por toda a volta até o final. Cheguei no final dessa volta, vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha, que foi a última que eu trabalhei para iniciar a volta. E agora, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, no primeiro espacinho. Mesma coisa que nós fizemos na carreira anterior. Prontinho, cheguei aqui no espaço. Agora, eu vou subir 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui mais 2 pontinhos altos. Contando com as correntes, eu vou ficar com 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Exatamente a mesma coisa que nós fizemos aqui nas outras carreiras, tá? Então, já tenho o primeiro ponto alto, que são as 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais um pontinho. Outro, olha só, tenho 1, 2, 3. Faço 2 correntes de espaço, laço o fio na agulha e no mesmo lugar vou trabalhar mais 3 pontinhos. Então, eu tenho 1, 2, 3 pontos, 2 correntinhas, 1, 2, 3 pontos, todos aqui no mesmo espacinho de base. Agora, nós vamos trabalhar um total de 6 pontos altos dentro desse espacinho aqui, tá vendo? Esse espaço. Sem fazer nenhuma correntinha de espaço aqui na agulha, eu laço meu fio e já vou direto dentro do espacinho para trabalhar os meus 6 pontos. Então, eu fiz o primeiro, o segundo, todos aqui no mesmo lugar. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho. Sem nenhuma correntinha de espaço, eu vou laçar o meu fio na agulha e aqui no lequezinho eu vou repetir a mesma sequência, fazendo 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos aqui no mesmo lugar. 1, 2, 3. Assim. Então, vai ficar leque sobre leque, tá? Desde o primeiro lequezinho, nós fizemos aqui. Na segunda carreirinha, repetimos. E agora, na terceira, também, nós vamos repetir, tá bom?
Agora, eu laço meu fio na agulha, não faça nenhuma correntinha de espaço aqui. E vou vir aqui no próximo espacinho e trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou repetir a mesma sequência. Aqui no próximo lequezinho, vou trabalhar outro lequezinho, fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Sem nenhuma corrente de espaço, vou aqui no próximo espacinho e trabalho 6 pontos altos juntos. Então, é isso. No final, eu volto para finalizar a carreira com vocês. Cheguei no final de mais essa carreira e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha, de baixo para cima. Finalizei. Agora, nós vamos caminhar até chegar aqui nesse espacinho. Prontinho, cheguei. E agora, nós vamos fazer esse mesmo lequezinho aqui, mas ao invés de colocar 2 correntinhas, nós vamos colocar 3, tá? Então, vou subir as 2 correntinhas aqui para iniciar. Laço meu fio na agulha, faço o primeiro ponto alto e o segundo, contando com as correntinhas, 1, 2, 3. E agora, aqui. Nas outras carreiras, nós fizemos 2 correntes, mas nessa, nós vamos fazer 3. Agora, no mesmo espacinho, vou trabalhar os meus outros 3 pontos altos, como nós já fizemos nas outras carreiras. Então, ficamos com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Agora, sem fazer nenhuma correntinha de espaço, eu laço o fio na agulha e vou trabalhar aqui sobre o primeiro ponto alto. Vou fazer um pontinho alto. Vai ficar assim. Agora, eu faço uma correntinha de espaço e sobre o ponto alto do lado, aqui, o segundo ponto alto da carreira de base, eu também vou trabalhar um ponto alto. Faço uma correntinha e, novamente, vou fazer essa sequência em cada um desses pontinhos altos que tem aqui. Então, sobre cada um deles, eu faço um ponto alto e uma correntinha de espaço. Sobre o próximo pontinho aqui, faço um ponto alto e uma correntinha de espaço. Sobre o próximo, faço um ponto alto e uma correntinha de espaço. E aqui, sobre o último pontinho da carreira de base, eu faço um ponto alto. Antes e depois, aqui dos lequezinhos, nós não vamos fazer correntinhas de espaço, tá? Só entre os pontinhos altos aqui da carreira de base. Então, eu terminei o lequezinho, vou iniciar nos pontos altos aqui, não faço correntinha. E aqui também, terminei os pontos altos separados por uma corrente, vou iniciar o leque, também não faço uma correntinha, tá legal? Então, vamos lá. Terminei aqui o meu último pontinho, laço o fio na agulha e vou trabalhar aqui no lequezinho, fazendo 3 pontos altos, 3 correntinhas, 1, 2, 3, e novamente mais 3 pontinhos altos no mesmo espacinho de base. Prontinho, terminei. 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos. Vou iniciar aqui o meu trabalho sobre os 6 pontinhos altos da carreira de base e não vou fazer nenhuma correntinha de espaço. Laço meu fio na agulha e vou direto aqui no primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, vou aqui no segundo pontinho, trabalho um ponto alto, uma correntinha de espaço, e agora aqui no terceiro, uma correntinha, no quarto, um ponto alto e uma corrente, no quinto, um ponto alto e uma corrente,
E no sexto e último, eu faço só o ponto alto, não faço a corrente, porque eu já vou iniciar aqui no lequezinho do lado. Então, agora é só continuar essa mesma sequência. Sobre o leque, nós vamos trabalhar o mesmo leque, mas com 3 correntinhas entre os 3 pontos, ao invés de 2. E aqui nos 6 pontinhos altos da carreira de base, nós vamos repetir essa sequência de um ponto alto e uma correntinha. Vou fazer o meu, no final eu volto pra gente fechar a carreira juntos. Terminei mais essa carreira. Vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha. E vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui no primeiro espacinho. Prontinho. Agora, para iniciar a próxima volta, nós vamos fazer 2 correntes. E eu vou trabalhar mais 2 pontinhos altos aqui, no mesmo lugar. Nesse lequezinho, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, fiquei com um total de 3, contando com as 2 correntes iniciais. Agora, faço 2 correntinhas, laço o fio na agulha e vou trabalhar novamente aqui no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Agora, eu faço mais 2 correntes, 1, 2, e vou trabalhar de novo aqui no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. Empurro aqui os pontinhos pro lado, que tem que caber todo mundo aqui dentro. 2, 3, prontinho. Então, aqui nesse leque vai ficar assim: 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, tá bom? Nós vamos ter 3 grupinhos de 3 pontos altos. Na outra aqui, nas outras carreiras, nós tivemos apenas 2. Então, nessa, nós vamos ter 3. Agora, sem fazer nenhuma correntinha de espaço, eu vou fazer um ponto baixo aqui na primeira correntinha que nós trabalhamos na carreira anterior. Eu vou pular esse primeiro pontinho alto, vou inserir a minha agulha aqui, na correntinha, entre o primeiro e o segundo pontinho alto. Insiro a minha agulha aqui dentro desse espaço e faço um ponto baixo. Assim. Agora, nós vamos trabalhar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui no próximo espacinho, entre o segundo e o terceiro ponto alto da carreira de base. Insiro a minha agulha aqui no espaço e trabalho também um ponto baixo, assim. Agora, novamente, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Entre o terceiro e o quarto ponto, aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo. Novamente, 4 correntes. 1, 2, 3, 4. No próximo espacinho, trabalho um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntes. E aqui no último espacinho, entre o quinto e o sexto ponto alto, é onde eu vou fazer o meu último ponto baixo. Assim. Então, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4 alcinhas com 4 correntinhas cada uma delas, tá? Sem fazer nenhuma correntinha de espaço aqui, nós vamos repetir essa sequência que nós fizemos aqui no primeiro leque, nós vamos fazer no segundo, tá bom? Então, sem nenhuma correntinha de espaço, laço meu fio na agulha e vou aqui direto, dentro desse espacinho. O pontinho vai ficar deitado, é normal mesmo, tá? Trabalhei o primeiro ponto alto, olha só como ele ficou bem deitadinho. Trabalhei o primeiro ponto, agora o segundo, o terceiro, faço 2 correntes e repito, 3 pontinhos altos. Mais 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3.
um grupinho de 3, 2 grupinhos, 3 grupinhos, tá? Cada um desses grupinhos separados por 2 correntinhas. Agora, terminei aqui o meu último pontinho alto e eu vou vir direto no primeiro espacinho, lembra? Entre o primeiro e o segundo ponto alto que nós fizemos aqui, na carreira de base, separados por uma corrente. Então, vou vir na primeira correntinha, entre o primeiro e o segundo ponto, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Agora, eu faço 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Venho aqui no próximo espacinho, trabalho um ponto alto. 4 correntes novamente. No próximo espaço, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntes. No próximo espaço, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntes. E no próximo espaço, um ponto baixo. Assim, novamente, ficamos com 4 alcinhas de correntinhas. Laço meu fio na agulha e vou trabalhar aqui no próximo espacinho, no próximo leque. Nós vamos repetir esse leque aqui. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Você vai trabalhar assim por toda a volta até o final. Aqui é normal que seu trabalho comece a embabadar, que ele comece a criar ondas, tá? É normal, não se preocupe. Por isso, eu sempre aconselho você a trabalhar numa superfície plana. Para você trabalhar numa mesa, em algum lugar que tenha onde você ir ajeitando o seu trabalho. E daí, você vai sempre ajeitando ele assim, sempre do meio para as pontas, para ele ficar bem retinho, tá bom? Eu vou fazer o meu e no final da carreira eu volto pra gente finalizar juntos. Cheguei no final de mais uma carreira, trabalhei aqui as minhas 4 últimas alcinhas de 4 correntes. E agora eu vou finalizar essa carreira com ponto baixíssimo na segunda correntinha de baixo para cima. Assim. E agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui no primeiro espacinho. Prontinho, cheguei. Agora eu vou subir 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto e vou repetir esse lequezinho que nós fizemos nas outras carreiras aqui nesse espaço, fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Tudo aqui no primeiro espacinho. Então, as 2 correntinhas eu já conto como meu primeiro ponto alto. Faço o segundo. E agora, o terceiro. 2 correntinhas de espaço e faço mais 3 pontinhos altos no mesmo lugar. Prontinho, fiz 3 pontos, 2 correntes, mais 3 pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço e vou repetir. Vou fazer o mesmo lequezinho aqui, no segundo espacinho, tá vendo? Fiz um leque no primeiro, faço um leque também no segundo. Então, vamos lá. 3 pontos altos. 1, 2, 3... 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3, assim. É normal que o seu trabalho ainda esteja embabadado aqui nessa parte, tá bom? Não se preocupe, porque tem muitos pontos aqui, mas nós vamos começar a distribuir e ele vai voltar a ficar retinho. Então, vai ajeitando o seu trabalho, alisando aí, que ele vai ficar bem certinho. Então, vamos lá. Terminei aqui o meu segundo lequezinho, fiz o primeiro, fiz o segundo. Agora, novamente, sem nenhuma correntinha de espaço, eu vou vir aqui na primeira alcinha de correntinhas que nós trabalhamos. Nós fizemos 4 e eu vou vir aqui na primeira
e vou fazer um ponto baixo dentro dessa alcinha, aqui, olha só, nesse espaço. Faço um pontinho baixo, assim. Agora, faço 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Venho na próxima alcinha, insiro a agulha aqui dentro da alça e faço um ponto baixo. Vou repetir a mesma sequência. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui na próxima alcinha, faço um ponto baixo. De novo, 1, 2, 3, 4 correntes, venho na próxima alcinha e faço um ponto baixo, assim. Na primeira carreirinha, nós fizemos 4 alcinhas de 4 correntinhas. Nessa carreira, nós vamos ficar apenas com 3. 1, 2, 3. Então, vamos lá. Terminei aqui o meu último pontinho baixo, vou laçar o fio na agulha e vou direto aqui no primeiro espacinho e vou repetir a mesma sequência que nós fizemos aqui. 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço e vou trabalhar no outro espacinho, a mesma sequência. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Vou fazer mais essa vez com vocês, para ficar mais claro, tá? Então, vamos lá. Direto aqui no primeiro espacinho, vou trabalhar 3 pontos altos, um ponto alto. Pontinho fica deitado mesmo, é normal, tá? O segundo ponto alto e o terceiro, assim. Faço 2 correntinhas de espaço e trabalho mais 3 pontos altos aqui no mesmo espacinho de base. Faço uma correntinha e vou pro próximo espacinho. Também vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Assim. Agora, sem nenhuma correntinha de espaço, vou aqui direto dentro do primeiro espacinho, dessa primeira alcinha de correntes. Faço um ponto baixo, faço 4 correntes. E no outro espacinho, mais um pontinho baixo. 4 correntes. 1, 2, 3, 4. No próximo espacinho, um ponto baixo. Agora, 4 correntes. 1, 2, 3, 4. No próximo espacinho, um ponto baixo. E nós vamos repetir essa sequência por toda a volta até o final. Lembre-se de ir ajeitando o seu trabalho, de trabalhar sempre na mesa. Olha só, quando a gente ajeita, ele fica bem certinho, tá vendo? Os pontos precisam se acomodar. E prontinho, terminei mais essa carreira. Vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha. E vou caminhar até chegar aqui no espacinho. Prontinho, cheguei. Agora, nós vamos subir 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. E vamos trabalhar novamente, igualzinho o leque que nós fizemos das outras vezes. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Todos no mesmo espacinho de base. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Agora, sem nenhuma corrente de espaço, eu vou trabalhar aqui, olha, nesse espacinho, um ponto alto. Não fiz nenhuma correntinha, lacei o meu fio na agulha, venho aqui no espaço e faço um pontinho alto. Agora, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3, laço o fio na agulha e no mesmo lugar, aqui nesse mesmo espacinho, vou trabalhar mais um ponto alto, assim. Agora, aqui no próximo lequezinho, vamos repetir a mesma sequência de sempre. Sem nenhuma corrente aqui, laço o fio na agulha e faço 3 pontos altos, depois 2 correntinhas e depois
mais 3 pontos altos. Terminei o meu terceiro pontinho, 2 correntes, mais 3 pontinhos. Prontinho. Então, ficou assim. Um lequezinho com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Não fiz nenhuma correntinha de espaço. Fiz um ponto alto, 3 correntinhas e mais um pontinho alto. Todos aqui no mesmo espacinho de base. Sem nenhuma correntinha, 3 pontinhos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Novamente, sem corrente de espaço, eu vou vir aqui na próxima alcinha de correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Assim. Agora, eu faço 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E aqui, no segundo lequezinho, nessa segunda alcinha, também faço um ponto baixo. Novamente, 4 correntes. E aqui, na terceira alcinha, faço um ponto baixo. Então, nessa carreira, nós temos apenas 2 alcinhas com 4 correntes e não 3, como a gente tinha na carreira anterior. Agora, sem nenhuma correntinha de espaço, vou trabalhar aqui sobre esse lequezinho. Aqui no espacinho, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontinhos altos no mesmo lugar. Não faço nenhuma correntinha de espaço, venho aqui nesse espacinho e trabalho um ponto alto, faço 3 correntes, laço o fio na agulha e mais um ponto alto no mesmo espacinho de base, ficando assim. E agora, venho aqui no próximo lequezinho e faço outro lequezinho com 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontinhos altos. Prontinho. Sem nenhuma corrente de espaço, vou vir aqui na primeira alcinha, faço um ponto baixo. Agora, 4 correntes, 1, 2, 3, 4. E aqui no próximo espacinho, trabalho um ponto baixo. Mais 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Venho aqui, um ponto baixo. Sem nenhuma correntinha de espaço, vou voltar a trabalhar aqui nos leques. Agora, nós vamos repetir essa sequência até o final. Faltam apenas 2 voltinhas para nós terminarmos. Depois dessa daqui, falta mais 2. Então, nós já estamos chegando no final. Olha só como o nosso suplazinho tá ficando lindo, gente. Olha que coisa mais fofa do mundo. Vou fazer essa carreira aqui e volto pra gente finalizar juntos, tá? Terminei mais essa carreira, vou finalizar com ponto baixíssimo, assim, e caminhar até chegar aqui no primeiro espacinho. Prontinho. Agora, eu subo 2 correntes e vou trabalhar mais 2 pontinhos altos aqui no mesmo lugar. Nessa penúltima carreira, nós vamos fazer algumas coisinhas diferentes, tá? Então, vamos fazendo passo a passo juntinhos, que fica mais fácil. Então, vamos lá. Tem um total de 3 pontinhos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço o fio na agulha e vou trabalhar aqui dentro desse mesmo espaço, agora 4 pontos altos. Agora, não são mais 3, e sim 4. 1, 2, 3, 4. Agora,
eu vou fazer um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto. Nós trabalhamos um Vzinho aqui na carreira de base, certo? Então, vou fazer um pontinho alto sobre o primeiro ponto alto, aqui, olha. Então, insiro a minha agulha e faço um pontinho alto, assim. Agora, aqui dentro desse espacinho, vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, e trabalho mais 3 pontinhos altos aqui dentro também. 1, ó, no mesmo lugar. 2, 3, assim. E agora, vou trabalhar um ponto alto aqui, sobre o ponto alto do lado aqui do Vzinho. Trabalhei um ponto alto no primeiro e agora aqui no segundo, no último pontinho, tá vendo? Faço um ponto alto, assim. Agora, nós vamos fazer aqui dentro do próximo espacinho, sem nenhuma corrente de base, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Faço 3 correntes, 1, 2, 3 e 3 pontinhos altos agora para finalizar no mesmo espacinho, tá? Aqui no mesmo lugar. Fiz 4 pontos altos, 3 correntinhas e agora faço 3 pontos altos. 2, 3. Então, aqui nesse primeiro e no último leque, nós vamos trabalhar um dos grupinhos tem 3 pontos e o outro tem 4. Para ficar mais fácil você conseguir lembrar qual é o grupinho que tem 4, se eu vou fazer ele antes ou depois, é o grupinho que fica perto aqui do meio, tá? O grupinho das pontas, esse primeiro e esse último, vão ter apenas 3 pontos altos. Já esse aqui que tá no meio, que tá mais perto desse lequezinho aqui, vão ter 4 pontinhos altos, tá? Agora, sem nenhuma correntinha de espaço, vou aqui na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Assim. Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e faço um ponto baixo aqui, na última alcinha, assim. Nessa carreira, nós vamos ficar apenas com uma alcinha de correntes. Então, vamos lá, sem nenhuma correntinha, laço o fio na agulha e vou aqui no primeiro espacinho, vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 3 correntes, 1, 2, 3. Laço o fio na agulha e agora é hora de trabalhar os 4 pontos aqui dentro. 1, 2, 3 e 4, assim. Agora, laço meu fio na agulha e vou fazer um ponto alto aqui sobre o primeiro ponto alto do Vzinho. Fiz um pontinho alto, agora eu vou dentro desse Vzinho e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 3 correntes, laço o fio na agulha e faço mais 3 pontinhos altos aqui. No mesmo espacinho, igual nós fizemos aqui. 1, 2 e 3. Laço o fio na agulha e vou aqui sobre o ponto alto e trabalho um pontinho alto. Agora, vou pro último lequezinho. Para iniciar o último leque, são 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Faço 3 correntes, 1, 2,
3. E agora, para finalizar, faço 3 pontos altos apenas. 1, 2 e 3, assim. Sem nenhuma correntinha de espaço, vou aqui na primeira alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Venho aqui na alcinha do lado e faço um ponto baixo. E agora, eu vou repetir essa sequência até o final. Não se esqueça de ir ajeitando o seu trabalho. Ele tem um bico, né? Ele forma uma flor. Então, essa parte tem que ficar mais pra fora, assim. Então, é só você ir ajeitando ele aqui, puxando, moldando o seu suplá. Olha só, ele fica retinho e muito, muito bonito. Vou terminar o meu e no final eu volto pra gente finalizar essa carreira. Cheguei no final de mais uma volta, vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha. E caso você queira fazer o suplá com a última carreirinha de outra cor, essa é a hora. É aqui que você tem que cortar o fio e fazer o arremate, tá? Eu vou fazer esse todo de uma cor só, então por isso eu não vou cortar o fio, eu vou continuar daqui. Mas caso você arremate, não tem problema, tá? É só cortar e emendar ali. E para iniciar a próxima carreira, nós vamos fazer da mesma forma, não vai mudar nada. O que vai mudar é que você vai trocar de cor e eu não, tá bom? Então, vamos lá. Eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. E agora, para iniciar, eu vou fazer 2 correntes para dar altura do primeiro ponto alto. Aqui nós não vamos caminhar até o leque, tá? Nós já vamos iniciar aqui direto. Então, as minhas 2 correntinhas, eu considero elas como um ponto alto. Então, é como se eu tivesse feito um ponto alto sobre o ponto alto da carreira de base, tá bom? Então, eu fiz um ponto alto sobre o primeiro. Agora, eu vou fazer um ponto alto sobre o segundo, esse pontinho aqui do lado. Fiz um ponto alto, e agora aqui sobre o terceiro, eu também vou trabalhar um ponto alto, olha só. Tem um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Aqui agora, no espaço de correntes, nós vamos trabalhar um total de 6 pontos altos. Sem nenhuma correntinha de espaço, tá? Vamos lá. Vou trabalhar o primeiro pontinho alto, aqui dentro do espacinho. Agora o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto alto, assim. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base, mas só nos 3 primeiros pontos altos. Então, vamos lá. Aqui no primeiro pontinho alto, eu trabalho um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, também faço um ponto alto. Nós vamos pular os 2 próximos pontos altos, esse e esse. E vamos vir aqui direto nesse ponto alto. Olha só. Então, eu fiz um ponto sobre o primeiro, um ponto sobre o segundo, um ponto sobre o terceiro. Eu pulei o 4º ponto desse grupinho aqui. E aqui começou um grupinho novo e eu também pulei o primeiro pontinho dele, tá? Então, onde os lequezinhos da carreira de base, onde eles se unem, onde eles se encontram aqui, nós vamos pular o último pontinho do primeiro leque e o primeiro pontinho aqui do segundo lequezinho, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu continuo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Eu tenho 3 pontinhos, então, eu também tenho 3 pontos altos, olha. Um ponto sobre cada ponto. Agora, cheguei aqui no espacinho e, novamente, vou trabalhar um total de 6 pontos altos. Nos espacinhos, nós sempre vamos trabalhar 6 pontos altos. Tenho 2,
3, 4, 5 e 6, assim. Agora, vou trabalhar um ponto alto sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto sobre o segundo ponto alto e um ponto alto sobre o terceiro, assim. Agora, vou pular os dois próximos pontinhos e vou trabalhar nesse aqui. Também sobraram 3 pontos altos, que é onde nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então, olha só, 1, 2, 3. Agora, aqui, no próximo espacinho, vamos fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontinhos altos. Aqui, na beiradinha, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada um desses pontos. Um ponto alto sobre o primeiro, um ponto alto sobre o segundo, um ponto alto sobre o terceiro. E aqui nesse último espaço, tá vendo? Entre o ponto baixo e o ponto alto, tem esse espacinho aqui. Nós vamos trabalhar um ponto alto aqui também, tá bom? Então, insiro a minha agulha aqui, faço um pontinho alto, assim. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, na última alcinha, essa única que ficou. Então, vou inserir a minha agulha aqui dentro, laço o fio lá atrás, trago pra frente e tiro da laçada que estava na minha agulha. Aqui é o ponto baixíssimo e não o ponto baixo, tá? Então, vamos lá. Para iniciar o próximo lequezinho, a próxima pétala. Olha só como ficou a nossa primeira pétala. Ela já tá prontinha. A gente pode dar uma ajeitadinha puxando ela aqui, para os pontos se acomodarem, para ficar bem certinho. Olha só como ela já tá perfeita. Então, agora vamos iniciar a segunda pétala dessa flor. Nós vamos repetir exatamente a mesma sequência que nós fizemos aqui, tá? Então, vou fazer mais uma vez para ficar mais claro. Vamos lá. Terminei aqui, fiz o ponto baixíssimo, vou laçar o meu fio na agulha. E antes de trabalhar o primeiro ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto nesse espaço, lembra? Igual nós fizemos aqui quando finalizamos. Então, entre o lequezinho, entre essa alcinha que nós fizemos e aqui, o primeiro ponto alto, nós vamos inserir a agulha aqui nesse espacinho. Vou trabalhar um ponto alto, assim. Agora, laço o fio na agulha e agora sim eu vou trabalhar o meu primeiro pontinho alto. Vou fazer um ponto alto sobre o primeiro ponto alto aqui da carreira de base. Também faço um ponto alto sobre o segundo ponto e um ponto alto sobre o terceiro ponto, assim. Agora, no espacinho, você já sabe, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, sobre o primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Sobre o segundo, trabalho um ponto alto. Sobre o terceiro, também. Agora, eu paro, vou pular 2 pontinhos da carreira de base. Eu vou pular esse pontinho aqui e esse também. Vou vir no próximo e trabalho um ponto alto. No ponto seguinte também. E no outro também. Tenho 3 pontinhos altos aqui. Agora, eu vou lá no espacinho e vou trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sobre o primeiro pontinho alto, eu trabalho um ponto alto.
Sobre o segundo, trabalho um ponto alto. Sobre o terceiro, também um ponto alto. E agora é hora de nós pularmos aqueles 2 pontinhos. O último desse grupo e o primeiro desse. Então, pulo 1, pulo 2, venho aqui no terceiro, faço um ponto alto. No próximo, um pontinho alto e no seguinte também. Olha só. Agora, no espacinho, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, opa, 5 e 6 pontos altos. Agora, eu venho sobre o primeiro pontinho alto e trabalho um ponto alto sobre o segundo. Um ponto alto e sobre o terceiro também trabalho um pontinho alto. Agora, vou trabalhar o meu último ponto alto aqui, nesse espacinho, entre o ponto baixo e o ponto alto da carreira anterior, tá? Nesse espacinho, introduzo a minha agulha e faço um ponto alto. Agora, eu venho na alcinha de correntinha, aqui dentro dela, faço um ponto baixíssimo, lembra? Não é o ponto baixo, tá bom? E agora, nós vamos iniciar a próxima pétala fazendo a mesma coisa. Não se esqueça que o primeiro pontinho da pétala é aqui nesse espacinho, olha só. Entre o primeiro ponto alto e o pontinho baixo aqui, tá? Então, é nesse espacinho aqui. Insiro a minha agulha e faço um ponto alto. E agora, eu vou repetir um ponto alto para cada ponto da carreira de base, 6 pontinhos altos aqui no espaço, pulo esses 2 aqui também, não se esqueça de pular esses 2, tá? Enfim, é isso, você vai repetir essa sequência por toda a volta. Eu vou finalizar aqui o meu, no final eu volto pra gente fazer os arremates e tudo certinho. Tô chegando aqui no final da última carreirinha, vou trabalhar o meu último ponto baixo, ponto alto aqui, no espacinho entre o ponto alto e o ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na alcinha de correntes. E o último ponto baixo aqui, entre o primeiro ponto alto e o ponto baixo, porque quando nós iniciamos, eu já iniciei aqui sobre o primeiro pontinho alto, que são as correntinhas iniciais, né? Então, aqui nesse último espacinho, nós também precisamos fazer um ponto alto. Terminei. Agora sim, último pontinho alto. Agora, nós vamos cortar o fio, deixando uns 20, 25 centímetros mais ou menos, pra gente arrematar. Cortei o fio, vou alongar a minha agulha, assim. E vou inserir esse fiozinho aqui na agulha de tapeceiro. Passo aqui, meu fiozinho, assim. E agora, nós vamos fazer o arremate aqui dessa parte. Eu vou pular as 2 correntes que nós fizemos para iniciar essa volta e vou inserir a minha agulha da frente para trás no primeiro ponto alto, pulando as 2 correntinhas. Insiro a agulha aqui, ó, no pontinho alto, pegando as 2 laçadinhas que ficam aqui em cima, como se fosse uma correntinha, tá vendo? Então, eu preciso pegar as 2, tá? Não pode ser uma só assim, olha. Tem que ser as 2 alcinhas, tá vendo? Assim. Levo a minha agulha lá pra trás, dou uma puxadinha. E agora, eu vou voltar com a agulha no mesmo lugar que esse fiozinho tá saindo. Tá vendo que ele sai aqui de dentro dessa correntinha, dessa alcinha? Aqui que nós temos que inserir a nossa agulha também. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui. E além de eu passar dentro dessa correntinha, eu vou passar nessa alcinha que fica aqui atrás. Olha só.
Tá vendo que tem uma alcinha? Olha só. Então, eu passei na correntinha e também peguei essa alça aqui atrás. Vou mostrar de novo. Aqui tá a alcinha, eu viro o meu trabalho e já identifico aqui, olha, a alcinha, essa laçadinha que eu tô falando aqui, tá bom? Então, insiro a agulha aqui na correntinha e também lá atrás naquela laçada. Empurro a minha agulha e puxo. Agora, nós precisamos regular esse fio para ele ficar o mais parecido possível com as outras correntinhas. Olha só, ele já está. A gente nem consegue identificar qual é a correntinha do arremate, né? Vou dar uma puxadinha aqui nela. Vou mostrar de novo para vocês verem. Olha só. Alonguei aqui e agora eu vou puxando esse fiozinho que eu levei lá para trás, de forma que ele vai diminuindo aqui e vai ficando bem parecido com as outras correntinhas. Você precisa puxar até ele ficar o mais parecido possível, tá? Se você puxar muito, ele vai acabar deformando o seu trabalho. Olha só. Tá vendo? O meu tá formando um bico aqui, olha. Então, eu solto ele aqui, puxo um pouquinho e venho aqui atrás, ajeito, até ficar bem certinho, olha só. Assim, achei que ficou bem perceptível e é assim que eu vou deixar o meu, tá? Agora, eu vou virar o suplá do lado avesso, pra gente arrematar esse fiozinho aqui e o fio do anel mágico também. Então, vamos lá. Eu vou escolher qualquer uma das alcinhas que tiverem aqui, mais próxima da onde o meu fiozinho saiu. Vou escolher essa aqui, por exemplo. Passo ela de um lado pro outro, não puxo totalmente, eu vou deixar essa argolinha aqui. E vou passar a agulha dentro da argolinha. Se eu sair com a agulha do lado de cá, eu vou inserir a agulha pra lá. Se eu sair com o fiozinho pro lado de lá, eu vou inserir a agulha pra lá, tá bom? Então, vamos lá. Sair aqui desse lado e vou inserir a minha agulha desse ladinho pra cá. Puxo aqui o fiozinho e vou puxando também esse aqui pra diminuir aquela argolinha que tinha formado. Olha só, eu puxo ela aqui e puxo também o fiozinho que tá aqui na agulha. Só você ir puxando, empurrando esse nozinho que nós vamos dar pra ficar lá na base. Olha só, ele fica bem aqui embaixo e muito discretinho, tá vendo? Puxa bem pra ele ficar bem firme, bem discreto. E agora, nós vamos esconder esse fio. Não tem uma forma certa de fazer isso. Você pode esconder onde você quiser. Se você quiser, pode descer aqui entre esses pontos, esconder em qualquer uma das carreiras. Eu vou aproveitar que o meu fio já tá aqui na última carreira para esconder nela mesma, tá? Então, vou vir aqui debaixo dos pontos altos da última carreirinha e vou introduzindo a minha agulha. Olha só. Puxo aqui agora e ajeito. Tem que ficar confortável o fio. Você não pode puxar muito para ele ficar deformado e também não pode deixar muito solto, tá? O fio precisa correr confortavelmente. Agora, vou passar mais um pouquinho, em mais alguns pontos. Não tem uma quantidade certa também de pontos, mas procure não passar por muito pouquinho, tá? Opa, meu fio escapou e eu nem vi. Vai ajeitando aqui. Assim. Olha só, eu já posso cortar o fio aqui, eu acho que esse tanto tá bom. Ou também posso esconder aqui na segunda pétala. Vou passar aqui primeiro nesse pontinho, que é o ponto alto que a gente pulou. Assim, vou pular aqui no pontinho do lado, que nós também pulamos. Dou uma puxadinha, uma ajeitada. E agora, vou esconder aqui no meio dos pontos altos.
seguintes. Então, é só você esconder onde você quiser esse fiozinho, qual carreira você quiser, tá bom? Vou ajeitar aqui pra ele ficar bem confortável e agora eu já posso cortar essa pontinha que sobrou aqui. Cortei. Agora, nós vamos arrematar o fiozinho do anel mágico. Primeiro, nós precisamos puxar ele. Vou posicionar o meu dedo aqui, bem no meio aqui do anel mágico e puxar. Pra ficar bem firme, mas puxe com cuidado, tá? Pro fio não arrebentar. Assim, puxei, olha só, fechou mais ainda. Já tava bem fechadinho, fechou ainda mais. Agora, eu vou colocar a minha agulha de tapeceiro aqui, passei o fiozinho. E vou fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui na base. Vou escolher qualquer um dos pontinhos aqui próximos para inserir a minha agulha. Vou escolher esse daqui. Passo ela de um lado para o outro. Olha só, formou a argolinha. Vou dar a volta com a agulha e vir aqui do outro lado. Assim. Agora, eu posso diminuir essa argolinha, puxando aqui. E também puxo esse fiozinho que está na agulha. Aperto um pouquinho e está pronto. Esse aqui é o nosso nozinho. Você pode fazer mais um nó simples se você quiser, tá bom? Eu não vou fazer nesse meu, mas se você quiser se sentir mais segura, se você achar que vai soltar, você pode fazer mais um. Mas pra mim tá bem presinho e a gente esconde bem, então não tem necessidade, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui, olha, na segunda carreirinha. Para isso, eu preciso levar ele lá pra cima. Então, eu vou caminhando com esse fio, vou levando ele, passando entre os pontos. Não tem um lugar certo para você passar, tá bom? Olha só, passei aqui, agora eu vou vir aqui em cima. Prontinho. Saí lá na carreirinha de cima. E agora, eu vou esconder aqui entre os pontos dessa carreira. Assim, para ir aqui no próximo grupinho, eu sempre passo aqui, nesse pontinho de baixo, tá vendo? Nesse aqui, olha. Eu quero esconder aqui, mas tem um espacinho para chegar entre esse e esse. Daí, eu passo a minha agulha aqui, nessa carreirinha de baixo. Puxo o fio, prontinho, vou lá no outro grupinho de pontos. E escondo o meu fio. Você pode fazer isso o tanto que você quiser, tá? Pode dar a volta toda no suplá, ou fazer por umas 3 partezinhas dessa. Veja o tanto que você acha bom. Não faz muito pouquinho, só em um não, que aí o risco de soltar, né, é maior, tá? Então, quando a gente esconde bem o fiozinho, ele fica mais seguro. Olha só, acho que o meu já tá bem escondidinho. Vou cortar essa pontinha aqui, que ficou, corto bem lá na base, assim. E o nosso suplá está prontinho. Olha só que coisa mais linda! Se você gostou dessa videoaula, não deixe de me seguir no Instagram. Eu tô sempre nos stories, de vez em quando tem live no perfil. Eu fico ao vivo para bater aquele papo bem gostoso com vocês. O meu feed tá cheio de fotos dos meus trabalhos. E além disso tudo, eu também tenho o curso online, onde você pode aprender outros modelos de suplá, tem bônus de porta-guardanapo e também o meu novo lançamento é o curso do tapete arco-íris. Eu ensino esse tapete com 1,5 m de diâmetro. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse, queira saber mais, vai estar o link aqui, é só você clicar, tá bom? Um beijo, fique com Deus!